Bem, abre comigo a sua Bíblia. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Esse é aquele texto que a gente tem que ter umas 2 horas e 25 minutos para poder falar dele, mais ou menos. Mas hoje é Santa Ceia e você sabe, aquele reloginho ali não é fácil. E eu realmente vou fazer um resumo, uma reflexão daquilo que nós vamos falar. Existem momentos na vida em que nós temos que ir até Jesus, literalmente. Algumas pessoas acham que o Evangelho é uma ação passiva, em que você é apenas sentado, como quem senta num transporte público, ou num ônibus, ou num carro, qualquer outro lugar, você vai chegar no seu lugar, simplesmente que você está sentado naquele lugar com outras 100, 200, 300 pessoas, e o texto mostra exatamente o contrário. Alguém que foi até Jesus, via Jesus, conhecia a fama de Jesus, conhecia as pessoas que conheciam Jesus, mas ainda não tinha verdadeiramente se encontrado com ele. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se a seus pés e, insistentemente, lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Agora você vai avançar comigo alguns versículos até o versículo 35. Amém? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus fez acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Repete comigo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo, porém, ele mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. Que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Senhor, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado por essa bênção de estarmos aqui na tua casa. Sabemos que nada é mais importante do que a tua presença e queremos nessa noite externar esse nosso amor por ti, na fidelidade, na comunhão, no compromisso, e queremos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Jesus, nosso Pai eterno. Amém. Você pode se sentar e, se você puder,
colocar sua Bíblia no banco, dar um forte aplauso ao Senhor, porque Ele merece. Hoje, Dia dos Pais, nós estamos falando não exatamente só de um pai, mas um pai aflito. Fernanda falou aqui de Isaac, que estava periodicamente tendo gripes. Você imagina um pai e uma mãe com uma criança e ele doente de manhã, de madrugada, seja qual for o horário. Essa questão do cuidado é muito mais com a mãe. O pai ele cuida mais da parte estrutural. Evidentemente que isso não significa que ele goste menos ou mais do filho, mas é a maneira dele amar. E essa postura de buscar socorro para a menina só poderia vir do pai. A Bíblia não explica exatamente a mãe, nem como estava, exatamente o que ela estava fazendo, mas certamente estava cuidando. Estava lá, tanto é que ele chama pai e mãe para poder executar o milagre. E esse pai, percebendo que o seu lar corria perigo, ele faz aquilo que era a única alternativa para aquele momento: buscar socorro. Ficar em casa não era a solução. Ficar quieto não iria resolver o problema. Ficar esperando um médico especialista, alguém que tivesse expertise em casos como esse, daquela menina que de repente começa a perder os sentidos, entra em estado de inanição ou de coma. Mas a Bíblia fala que ele, eu gostaria que para que tivesse sentido, a gente ficasse com os olhos grudados na Bíblia. No versículo 22, você vai entender o que eu quero chegar fazendo você olhar para a Bíblia. A Bíblia fala que aquela procura chegou ao fim quando ele vê o mestre. E a Bíblia fala que Cristo vinha, como sempre, de grandes ações miraculosas. E sempre com Jesus havia uma grande multidão. É claro que Cristo atraía milhares e milhares de pessoas, das quais a grande maioria, quase que esmagadora, só seguia Jesus pelos milagres que ele podia fazer. O próprio Cristo comenta: esse povo me segue pelos milagres que eu posso fazer, que eu posso lhes proporcionar. Os milagres, na verdade, meu irmão, não são o fim. Milagre é apenas um meio. A nossa vida, preste atenção, a nossa vida não é uma vida para viver propósito de milagre. Ao contrário, a vida cheia de milagre é para cumprir o propósito do caminho da vida eterna. Eu não posso imaginar que a minha aproximação com Jesus vai apenas ser algo tipo: toma lá, dá cá, eu vou à igreja, ele vai me fazer o milagre e eu vou continuar ao lado dele. Ora, nós não podemos pensar dessa forma. O próprio Senhor fala: os milagres, eles são sinais. O que é um sinal? O sinal é a evidência de que tem alguma coisa gerando aquilo ali. Você está vendo um farol, a luz de um farol em alto mar é um sinal. Mas aquela luz não é mais importante do que o farol que a gerou. Entenda isso. Qual é o propósito do farol? Gerar a luz. Mas sem farol tem luz? Não. Sem farol não tem luz. Mas nós vemos o quê? O sinal do farol. Eu vou dizer para você.
Eu posso até não ter milagres na hora que eu quero, mas eu sei de uma coisa: eu tenho aquele que vai fazer o milagre na hora que eu mais precisar. É interessante porque a gente acaba buscando isso como propósito. O meu propósito não é ter a minha vida com milagre. O meu propósito é ter a minha vida cheia de Deus, cheia de Cristo, cheio do dono do milagre. E é claro que o milagre será uma consequência da presença dele, mas o milagre não é o propósito é ele. É claro, irmão, que no desespero de um pai, quem é que vai ser tão, demagogo de falar que na hora que o seu filho está doente, você vai fazer conjecturas teológicas sobre... Você quer se ajoelhar na beira da cama, no quarto, no leito? Senhor, cura meu filho! Senhor, eu faço tudo! Né? Não é assim? Eu não quero saber de questões teológicas, eu quero dobrar o joelho e pedir milagre. Mas eu preciso entender que por mais aflito que eu esteja, o milagre é apenas um sinal de que por trás daquele milagre tem alguém muito poderoso que foi capaz de fazê-lo. Lembra sempre do farol. O farol emite uma luz, mas por trás dessa luz tem uma estrutura que vai sempre gerar a luz que vai me ajudar quando eu mais precisar dela. Isso é para aqueles que acham que não estão recebendo a bênção. Isso é para aqueles que acham que, poxa vida, a irmã Fernanda está sempre lá. Glória a Deus, Fernanda. Olha, daqui a mais 2, 3 meses, vem de novo aqui para testemunhar. Amém? Mas o mais importante não é o milagre da Fernanda. É quem deu o milagre para ela. Coisa linda. Porque você talvez esteja naquela fase de que o milagre não chegou, mas o importante é que aquele que faz o milagre está com você. Então, seguindo aqui, eis que se chegou a ele nos principais da sinagoga, Jairo, quando viu Jesus, se prostra aos pés dele, o adorando, ou seja, reconhecendo a majestade e o poder de Deus. Sabe o que acontece? Antes de pedir, ele adorou. Olha só. Antes de pedir, adorou. Tem gente que já chega pedindo. Tem gente que já acha que Deus é empregado nosso para fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. Deus não é obrigado a fazer nada, o que ele já fez por mim, já tinha que fazer, já fez. Glória a Deus. Tudo que vem nas minhas mãos é bônus. O principal está garantido, que é a vida eterna. E olha, isso é coisa dessa. Primeiro, algumas lições aqui, eu nem preparei, não vou nem olhar o resumo aqui para ser rápido. Primeira coisa, Jairo, vendo, se prostra a seus pés e imediatamente após se lançar diante dele, após se colocar na presença dele, aí sim, depois de adorar, depois de declarar a sua insignificância diante do Deus Todo-Poderoso, aí sim, quando ele se derrama diante do Senhor, ele abre a boca e faz uma súplica ao nosso Deus. Já pensou que antes de Deus te abençoar, ele quer que você o adore, meu irmão? Porque existem algumas pessoas que não entendem esse processo do que nós fazemos aqui. Eu não venho para a igreja para sentar nesse banco e ficar ouvindo e vendo a performance de pessoas que estão cantando, tocando aqui na frente. Eu não vim para ver performance, eu não vim para ver apresentação, eu vim para aproveitar esse tempo precioso que eu tenho na minha vida e adorar aquele que me deu esse mesmo tempo. Porque o tempo vai embora. O tempo vai embora. E passa muito rápido. E as oportunidades são... O tempo de salvação é agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Óbvio. Hoje veio na minha memória... Na minha memória não, veio como lembrança no celular. Uma foto que estava eu, meu irmão, minha irmã... E o meu tio que teve aqui, eu acho que foi em novembro, foi num congresso, talvez, que teve em novembro, não lembro exatamente qual foi. E ele foi embora agora em março. Jesus recolheu. Aí eu fiquei pensando, como que o nosso
tempo é precioso e às vezes nós estamos perdendo esse tempo precioso que não volta com coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida. O tempo não volta. Eu falei isso domingo passado, estou falando de novo. Nunca vai haver novamente 9 de agosto de 2026. Porque já passou. Daqui a algum tempo já está indo embora alguns minutos, vai estar embora esse dia de hoje. Então tem que aproveitar. E a Bíblia fala que esse homem suplicou. E ele fala, minha filhinha está morta. Ou seja, havia uma situação delicada. Havia um grande problema nas mãos daquele homem. Ele estava com a filha à beira da morte. Não estava morto, estava à beira da morte. E olha o que ele fala: Senhor, vem, impõe as mãos. Sabe o que é isso? É fé. Vem, impõe as mãos. Mais do que fé. Olha só, você não vai levar ou não vai chamar alguém para sua casa que você sabe que não vai, ou que você não tem certeza se vai atender o seu pedido, ou se você tem certeza que vai fazer o contrário. Quando Jairo chama, ele tinha uma certeza muito grande, primeiro, de que Jesus iria e que indo lá, ele faria um milagre. Então quero, nas verdades que nós podemos trazer dessa lição, desse texto tão maravilhoso, chama Jesus para ir à tua casa agora. Convida ele aí. Talvez você... E o que acontece? Aquele homem foi até Jesus deixando um problema em casa, deixando algo terrível na sua casa. Talvez você saiu de casa hoje e você veio clamar a Jesus, mas faça igual Jairo, faça igual esse homem, chega para Jesus na certeza de que ele vai e na certeza de que ele vai resolver. Você conta para ele qual é o seu problema. O que você deixou em casa à beira da morte? O que você deixou em casa à beira do caos? O que você deixou em casa que parece que não tem solução? Essa é a oportunidade de você receber o milagre chamando Jesus para sua casa. Isso é muita fé, irmão. Infelizmente, algumas pessoas leem a Bíblia como se fosse um texto distante, frio, como se fossem linhas secas. Mas olha o que ele fala. É como se ele falasse assim: Senhor, vem, porque eu tenho certeza que quando tu se aproximar dela, impor as mãos, ela vai viver. Isso é fé. Isso é plena fé. Será que a minha fé está nesse nível hoje, em chamar Jesus Senhor? Eu tenho certeza que quando tu chegar na minha casa e entrar com providência, o milagre vai acontecer. Bem, como tudo na vida, tem as intercorrências, não é, pastor Eliane? Sabe que já aconteceu isso comigo? Um garoto, adolescente, novo, na área profissional. Alguém batia no ombro, pode deixar aqui. Já falei com o fulano no seu caso, tá? Sua vaga tá certa. Antigamente o jovem tinha um problema, não sei se hoje tem isso. A gente ia procurar emprego no começo, no final do ano não podia arranjar emprego, pastor Valdez, porque era no fim do ano. No começo do ano não podia arranjar emprego, porque era no começo do ano. Quando chegava em fevereiro, não, tem que esperar acabar o carnaval, porque só começa o Brasil, só começa a andar depois do carnaval. Aí quando a gente ia depois do bendito carnaval lá para poder... Não, você não tem experiência, infelizmente não pode. Sempre tinha uma desculpa. Ou então, sabe aquela coisa, tava igual a irmã Fernanda testemunhou, são as intercorrências. Estava tudo certo. Estava certinho para começar na empresa. De repente, venderam a empresa. De repente, a empresa faliu. De repente, mudou de dono. De repente, aconteceu um problema. Quantas coisas aconteceram na minha vida e na sua vida dessa maneira? Estava tudo certinho, mas aconteceu algo que você não esperava. E olha exatamente o que acontece com Jairo. Estava tudo certo. O Senhor, vamos lá. Eu imagino Jairo olhando para o mestre olhando para Jairo, e naquele momento, olha para a Bíblia, olha para a Bíblia, 24, Jesus com ele, grande multidão o seguia, comprimindo, ou seja, parece até cena de cinema, de filme, pastor Valdez.
Jairo falando com Jesus, Jesus olhando para ele, e daqui a pouco, aquela multidão leva Jesus. Não é verdade? Amém? Mais ou menos isso. Coisa de desenho, de filme. Daqui a pouco, cadê Jesus? Jesus! Então ele foi empurrando, é igual... Eu não andei, andei 2 vezes de trem. E mesmo assim eu fui no contrafluxo. Fui visitar uns irmãos, eu e Patrícia, lá em Madureira. Primeira vez que nós fomos, pastor Valdésio. Não era nem Madureira, acho que era Magalhães Baixo, alguma coisa assim. Tem muito tempo já. Na volta, tinha um jogo do Flamengo, né? Mas a torcida é civilizada, não tem problema. A do Vasco adversário, que era o grande medo nosso. Então, eu não peguei essa... Eu peguei no metrô. Você sabe quando você entra no metrô lotado, você não faz muita coisa, você só fica parado assim, né? Porque o pessoal te leva assim, ó, vai todo mundo assim. E tem gente que não bota a mão em nada, fica assim porque não consegue nem andar. Eu tenho um amigo que conta, ele é grandão, ele conta que ele estava no metrô uma vez, o boom, né? Não agora, antigamente. Ele falou que uma senhorinha chegou, meu filho, disse, pois não, senhora, deixa eu segurar no seu cinto. Por que, minha senhora? Não, porque senão me empurrar aqui. E ele deixou ela segurar no cinto dele aqui atrás, ele foi andando e foi entrando no metrô e ela junto com ele, para você ver como que o negócio era assim. Então eu fico pensando que aconteceu mais ou menos isso com Jesus. E aí você tem muitas coisas que você pensa assim, poxa, na minha vez, na hora que eu ia servir... Eu lembro que na época do nosso queridíssimo presidente Fernando Collor de Mello, eu fui selecionado, isso é outro milagre de Deus que depois eu conto com o tempo, para servir no NPOR, Núcleo de Oficiais da Reserva. Eu fico pensando, eu com um fuzil na mão dando tiro, o estrago que seria, né? Mas Deus sabe o que faz. Eu passei nas provas, tá? Por favor, não... Igual Jesus lá em Marcos 2, Jesus vendo que é razoável, né? E aí, eu tinha passado nas provas físicas, então, um milagre que eu vou contar depois, reitero. E na época, no dia que nós fomos lá nos apresentar, para fazer as provas objetivas, que para mim era mais fácil, aí veio aquela, olha, infelizmente nós vamos ter que liberar vocês, porque houve um decreto, sei lá o quê, em que o presidente não liberou o projeto. Assim, naquele ano não teve um chamado NPOR, alguma coisa dessa, ou seja, foi anulado. Aí eu pensei, poxa vida, já foi difícil passar nesses exames. E na minha vez, na minha época, na minha hora, o homem corta o programa. Talvez você já tenha passado por muitas situações como essa. Eu fico pensando, Jairo vendo a multidão levando Jesus, e o grande problema é que Jesus deixa de olhar o problema dele para olhar o problema de outro. Talvez isso acontece meio que de forma reversa. Por exemplo, Jesus está vendo o problema da Fernanda e não está vendo o meu lá no meu trabalho. Jesus, me abençoa, assim como tu abençoa a tua serva. E a grande questão é que Jairo estava vendo Jesus ir embora com a multidão, Jesus fazendo milagre, quando ele, na verdade, tinha um milagre que aos olhos dele era muito mais urgente, porque referia-se à vida da sua própria filha. Era um pai angustiado, era um pai desesperado, era um pai que estava vendo a vida da sua filha escorrer como areia escorre entre os dedos. Eu fico pensando a angústia daquele homem. Eu fico imaginando aqueles minutos se tornando uma eternidade, porque se você ler a partir do versículo 25, há toda uma narrativa, toda uma coisa que aconteceu sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tinha uma hemorragia contínua, que Jesus a cura pela virtude, e ele tem um diálogo com ela, e isso vai acontecendo, e eu fico pensando, cadê Jairo nessa história? Estava aprendendo a esperar.
tem horas que o seu problema, ele fica numa dimensão tão grande que você só tem olhos para ele. Você só vive em função do seu problema. Isso é muito comum de perceber quando temos alguém enfermo na nossa família, em que a nossa vida se resume a um quarto de hospital. Você tem que se revezar entre trabalho, entre o hospital, entre a casa. Jairo estava numa situação parecida. A vida de Jairo tinha parado, legitimamente parado, porque era filha dele, obviamente. Tinha que parar. Só que quando ele estava com a pessoa que poderia resolver o problema dele, ela deixa de resolver o problema dele e vai resolver outro problema de uma outra pessoa que também estava com um problema não igual. Não era de morte. Não mudaria nada. Aquela pessoa podia esperar. Aquela mulher esperou quanto tempo? A mulher ficou doente quanto tempo? Quem esperou 12 não pode esperar mais uma hora? Amém? Mais um dia? Aí a Bíblia não fala, irmãos. Eu não creio, obviamente, se acontecesse esse, Jairo não seria abençoado. Mas eu fico pensando, Jairo, aquela coisa, meu Deus do céu, e agora Jesus? E às vezes a gente fica desnorteando, meu Deus, estava tudo certinho, estava tudo correndo bem, meu Deus, estava tudo caminhando, e no último minuto acontece esse negócio, Jesus Cristo, meu Deus! Eu nunca vi um texto tão bem escrito, ou poucos, com uma narrativa tão espetacular como essa, em que Jesus aparece para abençoar alguém, no meio do caminho aparece outro e pega a bênção que seria para aquela outra pessoa, e aquela pessoa tem que esperar, que é a criança ou na figura do seu pai. Só que o grande problema, ou a grande questão, é que qual a idade da menina, mais ou menos? Quantos anos a mulher ficou sofrendo? Não existe coincidência. Precisamos entender que algumas pessoas passarão momentos de sofrimento. Alguns passarão momentos de sofrimento e dor, enquanto outros lado são momentos de extrema alegria e felicidade. Mas todos em algum momento se cruzarão, se encontrarão na sua dor, no seu problema e na sua necessidade de se encontrar com Jesus. O rico e o pobre. Talvez enquanto alguns estejam contando moedas para pagar contas, para comprar comida, outros estão esbanjando. Mas mais cedo ou mais tarde, um e o outro necessariamente terão que encontrar Jesus para que a sua felicidade seja. E a Bíblia fala que aquele homem vai, há um lapso de tempo, um lapso temporal nisso aqui, e vai indo. Aquela mulher é curada. E Jesus fala, vai em paz. Versículo 34. Fica livre do teu mal. Vai, minha filha. Jairo estava onde? Sei lá, ele estava olhando. De repente, Jairo estava assim, do lado da moça. Vou ficar aqui para garantir que Jesus está me vendo, para não esquecer de mim. Mas eu acho difícil, porque estava todo mundo apertado ali. Agora, uma coisa interessante. Quem estava ao lado de Jesus era uma grande... Jairo fazia parte de uma grande... Jairo estava no meio de algumas centenas de pessoas ou mais, mas Jesus deixou de lembrar da pessoa, da fisionomia de Jairo. Vou repetir o que aconteceu. Lembra sempre do metrô, cheio. Jesus, me abençoa. Tá bom, meu filho, eu vou te abençoar. Daqui a pouco, cadê Jesus? Opa, eu vou atrás. Jesus cura aquela mulher e fala, aonde havíamos parado mesmo? Alguma coisa assim. E ele, mas Senhor, essa mulher já estava doente há tanto tempo. Falava ele ainda, enquanto Jesus estava, versículo 35,
alguns na casa do chefe da sinagoga chegaram, quem estava na casa dele, e disseram: olha, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Irmão, a Bíblia fala, o próprio Cristo fala, que tinha um grande alvoroço naquela casa. Sim. Cuidado com quem você vai compartilhar os seus problemas, com quem você vai trazer para a sua casa para ser espectador ou ajudante na sua causa. Pelo que a Bíblia nos deixa bem claro, o próprio Senhor fala de alvoroço, ou seja, algo que não era produtivo. Tinha gente de todo tipo ali. Tinha mais gente que foi para atrapalhar do que para ajudar. Porque se alguém está na sua causa, com você, no mesmo barco, no mesmo propósito, e não acredita naquilo que você está colocando diante de Deus, essa pessoa não está para te ajudar, está ali para te atrapalhar. Quantas vezes pessoas até da própria família são usadas para isso. Aqui podia ter primo, tia, parente dos mais variados graus. Talvez a grande situação que desanimou você foi gerada pela boca de alguém que você mais esperava apoio. Alguém que chegou para você: ei, meu filho, desiste disso, aí não vai dar certo não. E você lutando. Ah, para, você não tem mais idade para isso. Ah, não, isso, eu já tentei. Cuidado com essa frase, meu irmão. São algumas frases que mexem com a gente e são sintomas de que nós temos que nos afastar desse tipo de gente. Ou então botar para fora da tua casa. Por exemplo, você está muito novo, você está muito velho. Eu já tentei muitas vezes e nunca conseguiu. Sai fora, se afasta. Não é bom para você, não vai te ajudar em nada. Vai ser uma âncora na sua vida. Tem gente que é âncora na vida dos outros. Ao invés de ajudar, atrapalha. Gente que não conseguiu nada. Gente que não tinha experiência nenhuma. Jairo já teve uma experiência. Irmão, antes de Jairo ver a sua filha curada, antes de Jairo ver o milagre, ele já teve encontro com Cristo. Ele teve uma experiência com Cristo. Porque pelo simples fato de Cristo parar, dar atenção para ele, ouvi-lo e respondê-lo, já era uma indicação de que Deus estava agindo na vida dele. Lembra do farol? Eu não preciso ver o sinal. Eu sei que ali tem um farol. Sua filha já morreu. Não incomoda mais não. Vai embora. Tá igual Jairo, né? Já morreu, Senhor. Já morreu, não tem mais jeito não. Mas Jesus não ligou para aquela turma. Fala para ele: olha, ô Jairo, não leva em conta o que esse pessoal fala, não. Por que ele fala não temas? Porque quem traz a palavra de temor, quem traz a palavra de terror, quem trouxe a palavra de medo, decepção e derrota, foram aqueles mesmos que estavam na casa dele. Por isso ele fala assim: nesse momento não teme, ou seja, não teme, não dê ouvidos para esses que te trazem o temor. Não temas, não tenha medo daqueles que são portadores da derrota. Apenas crê, porque eu estou aqui contigo. Crê somente. Eu só quero que você creia. Não se envolva em coisas paralelas. Jesus está falando o seguinte: não importa quem fala que aconteceu A, que aconteceu B, não importa, apenas crê. Aí Jesus começa a fazer algumas coisas que são indicativos de que aquele lugar estava contaminado. Às vezes o lugar que você está pedindo a cura, a bênção, está contaminado de pessoas que não fazem parte daquele ambiente que você está pedindo para Deus alguma coisa. Quem era a família de Jairo ali naquele momento? Era o próprio Jairo, era a menina, perfeito? E quem mais? A esposa. Se tinha mais alguém ali, parentesco direto, está definido aqui. Mas uma coisa é certa:
Os interessados eram apenas 3: Jairo, a mulher e a própria menina, que nem tinha noção do que estava acontecendo com ela. O restante, melhor dizendo, eram só observadores da desgraça alheia. Tem gente que está só observando para que se cumpra o diagnóstico ou o prognóstico que ela mesma disse. Eu falei que isso não ia dar certo. Eu falei que não tinha mais jeito. Tinha gente ali torcendo para que realmente a menina morresse. Sabe por quê? Porque iria confirmar uma frase que eles disseram no início: a menina já morreu. Então, se ela vivesse, eles passariam por mentirosos. Ou seja, estavam ali influenciando negativamente. Cuidado que você leva para o seu meio. Vai todo mundo lá no hospital, mas vai todo mundo orar. Encher o quarto de gente. Está todo mundo no mesmo espírito. Ou meia dúzia está lá olhando. Eu acho que... Já viu essa coisa pelos cantos? Você já deve ter visto isso. Está lá você, vamos orar, Deus vai abençoar. Eu creio, meu filho, que você vai sair dessa. Eu creio, minha filha, que você vai se recuperar. Eu creio que Deus vai fazer o impossível. Esse câncer vai ser curado. Essa doença terrível vai ser transformada e você vai testemunhar. Aí tem meia dúzia de gente ali, enfiado de Satanás. Rapaz, eu acho que não dá não. Eu não falo nada, porque deixa o pai ter fé, coitado. Deixa ele sonhar. Mas olha, o médico falou que não passa de hoje. O médico falou que não passa de hoje. Estou sentindo a presença de Deus aqui tremendo. Vou me conter. E Deus me mostra que algumas pessoas estão assim, pegando na mão, olhando para o seu problema. Mas tem gente do lado falando: coitado, ele não sabe que não tem mais jeito. Eu não vou falar mais nada. E a Bíblia fala que Jesus detecta que tinha gente com esse espírito naquele lugar. E muitas vezes, meu irmão, as coisas não acontecem na nossa vida porque tem gente com outro tipo de espírito e não o Espírito de Deus do nosso lado. Tem gente fazendo fogo estranho na nossa casa e a gente não sabe disso. Chegando à casa do chefe, estava bem acompanhado de Jesus, que ele leva só quem realmente podia fazer a diferença. Pedro, irmão Tiago e João. Viu o alvoroço, os que choravam, que pranteavam, ao entrar, ele disse: e por que o alvoroço e chorais? É como se Jesus estivesse confrontando aqueles que estavam ali exatamente numa determinação de que a menina já tinha morrido. Tinha gente ali já decretando a morte daquela criança, quando o próprio Cristo falou que ela não estava morta. Irmão, tem gente decretando a morte dos seus sonhos, quando na verdade eles ainda estão vivos e assim permanecerão. Então cuidado, porque essas pessoas, o próprio Senhor, se você permitir, afastará. Porque Jesus só manda essa turma embora, sabe por quê? Porque teve legalidade para entrar naquela casa. Está aqui, eu não estou falando nada. Aí ele fala: o que vocês estão pranteando aí? Morreu. Vocês estão perdendo tempo de vocês. Essa criança não morreu. Essa criança não morreu. E a Bíblia fala: riram dele, riram de Jesus. E as pessoas talvez estejam rindo de você porque não acreditam naquilo que Deus colocou e diz que faria em você. Tendo ele mandado, então, sai todo mundo. Os incrédulos não ajudarão em nada aqui. Aqueles que estão trazendo palavras de maldição não são úteis nesse lugar. Para que o milagre aconteça, as bocas de maldição terão que sair daqui desse lugar. Eu quero declarar em nome de Jesus na sua vida: as palavras de maldição proferidas contra você e seu lar
sejam anuladas em nome de Jesus. E não só as palavras sejam anuladas, como aqueles que proferiram também. Gente com falsidade na sua vida, gente que está te dando tapinha nas costas e querendo o seu mal, querendo pegar o seu lugar, querendo destruir você. Essa gente não faz falta na sua vida, essa gente vai ter que sair para o milagre entrar. Aplauda o Senhor. Mandou todo mundo embora. Sai daqui. Vocês não fazem bem nesse lugar. Está aqui, mandando sair todos. Tomou exatamente quem interessava. O pai e a mãe. Tomou o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele, ou seja, com ele o Senhor, entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Jesus leva gente que estava no mesmo nível espiritual que ele. Jesus não leva qualquer pessoa, ou não levou qualquer pessoa para aquela casa. Cuidado com quem você está levando para orar na tua casa. Cuidado com onde você está buscando o socorro espiritual, porque ao invés de estar te abençoando, pode estar te afundando mais ainda, porque essas pessoas podem ser esses que Jesus mandou sair e você está colocando dentro da sua casa. Enquanto essas pessoas estavam lá, havia morte. Quando as pessoas saíram, a vida retornou. Aplauda o Senhor. E ele fala: menina, eu te mando, te ordeno, levanta. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. Tinha 12 anos. E ele fala assim, é como se fala, por que tinha 12 anos? Ou seja, essa menina de 12 anos deve ter levantado igual uma espoleta, né? Porque 12 anos, na flor da idade, sem artrite, sem artrose. E ficaram todos de sobremaneira a admirar. Vou parar por aqui, tem ceia. Eu falei realmente, eu não falei brincando. Esse texto, ele traz muitas lições para a gente. Mas eu preciso parar aqui. Tem muitas coisas que nós podemos tirar como lição. Mas fica essa tese, ou fica essa reflexão. Vai até Jesus, busca Jesus pela sua família, pelo que você acredita. Pastor, casamento morreu. Morreu não, Jesus está te abençoando. Pastor, esse meu garoto não vai nunca abandonar as drogas. Vai sim, porque Jesus já declarou, é apenas uma questão dele ir na tua casa e fazer acontecer. Ah, pastor, essa minha menina está perdida. Tá não, ela vai encontrar com Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus para a nossa vida. Mas o principal, cuidado com quem você está levando para compartilhar as suas dores. Cuidado com quem você está deixando na sua casa para buscar socorro. Na sua casa é lugar de gente que tem o mesmo espírito que o seu. É lugar de gente que está acreditando como você acredita no milagre. E, irmão, não adianta. Você pode pedir ajuda a um, a outro, a A ou B, mas no fundo, Jesus vai pegar você e quem interessa a bênção para te entregar nas suas mãos e da pessoa, das pessoas que realmente interessam. Porque realmente só interessava quem? A menina, o pai e a mãe. Agora, claro que Jesus usou pessoas que foram importantes naquele processo da oração, do clamor, que foram os seus discípulos escolhidos por ele. Ó, se você olhar, Pedro, Tiago e João, a turma tá pesada. Cadê Judas? Não, Judas, deixa Judas longe. Judas não seria nada produtivo nesse momento.
Quero dizer para você, Jesus, ele quer entrar na sua casa. Jesus só mandou aqueles homens e mulheres, seja quantos foram, quem foram, embora. Por quê? Porque Jairo deu legalidade para que ele fosse na sua casa. É como se ele falasse: Senhor Jesus, entra aqui, ó, a casa é sua. Faz o que for necessário para o milagre acontecer. E foi isso que Jesus fez. Está na hora de você falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha casa, eu te dou a autoridade que tu já tem na minha vida, mas no meu lar, e fazer o necessário, ainda que alguns fiquem chateados, ainda que alguns fiquem me olhando de cara feia, ainda que alguns me abandonem, mas eu te dou a legalidade para que tu entre na minha casa e ordene tudo que for necessário acontecer para a honra e glória do teu nome. Amém. Aplauda o Senhor. Deus me deu um despertamento aqui também para falar algo. Eu não consigo terminar. Às vezes essa ordenança, ou melhor, esse pedido que você vai fazer para Jesus e a ordenança que ele der, vai tirar algumas coisas ou pessoas que você julga ser a sua base. Ah, pastor, mas eu não posso. Aquela minha tia Candinha, ela que paga a faculdade de Joãozinho, ela que ajuda aqui no aluguel da casa. Mas só Jesus naquela vida, né? Ela, a cada 10 palavras, 9,5 são de maldição. Jesus vai tirar a tia Candinha da sua vida. E você vai se virar com aluguel, com a escola de Joãozinho. Porque Jesus não tira nenhuma maldição da nossa vida para transformá-la em bênção depois. Ele sempre transforma a maldição em bênção na nossa vida. E eu me lembro que um pastor amigo nosso, ele conta que tinha um grande empresário na igreja dele. O homem era dono de um grande supermercado, a família toda. E esse homem mantinha rádio, na época que tinha rádio, isso tem mais de 20 e poucos anos, quase 30 anos. E ele fazia tudo. Só que esse homem estava simplesmente com problemas na área moral, problemas de santidade. E o pastor começa a confrontar esse homem. E o pastor se depara que, graças a essa estrutura desse empresário, que ele mantinha várias questões sociais, enfim, a igreja dependia de tipo 70%, sem exagero. Ele me falou valores, eu fiquei assustado na época. E ele vivia da obra, ele vivia de recursos da igreja, é uma pessoa muito simples, tinha 2 filhos pequenos, e ele fala que ele só não passou necessidade porque alguns irmãos foram abençoar, e a igreja, o empresário foi embora, criando, sim, vários problemas. E ele diz que numa oração em que ele clamava a Deus, Deus falou assim: agora está o ambiente que eu quero para que eu possa fazer milagre nesse lugar, e vocês verem que o milagre aconteceu não foi por causa de homens, foi por minha causa. A igreja está lá hoje, lá ali acho que é Jardim República, uma igreja grande, linda, cresceu muito, muito, muito. Por quê? Porque Deus não usou aquele empresário, Deus usou o sobrenatural para fazer a igreja prosperar. Então, irmão, pode ser que essa oração que você fizer, Deus tire algumas coisas da sua vida que você acha que são a sua base. Que você hoje fale: como que eu poderia viver sem tal coisa? Mas quem sustenta é Deus. E se Deus tiver de tirar aquilo que traz maldição para a sua vida, para o seu lar, e você orar, Ele vai tirar, mas Ele vai tirar e vai te sustentar para a honra e glória dele. Amém! Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor.